A doutrina católica vem enganando as pessoas ao longo dos séculos, através da mentira de que a mesma fora fundada por Pedro, se intitulando a Igreja de Cristo. O Messias não fundou nenhuma religião. Quando mesmo se referia a Pedro ser sua igreja, ele se referia ao corpo de Pedro, o corpo humano, verdadeiro templo vivo do Pai, criado à sua imagem e semelhança, e não a um templo de pedra. O nome Pedro se deriva de Petros, que significa pedra, ou seja, sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. O Messias se referiu ao corpo de Pedro e não de uma instituição religiosa, tanto que em sua carta Pedro mesmo confirma que somos pedras vivas, que constituem o templo santo do Pai, ou seja, nós somos a verdadeira igreja, pedras vivas como ele, formando a verdadeira igreja do Messias. Não existe nenhuma menção da Igreja Católica nas Escrituras, nem mesmo em Apocalipse, quando o Mestre enviou cartas às suas igrejas. Paulo, quando esteve preso em Roma por 2 anos, nunca mencionou qualquer igreja fundada por Pedro. Além disso, nenhuma passagem bíblica cita Pedro fundando alguma igreja ou se intitulando líder ou papa. Além disso, o catolicismo só surgiu depois de 300 anos da morte de Pedro, provando que nunca fora fundada por ele ou pelo Messias, mas que se aproveitou de uma mentira de que é a única igreja verdadeira para enganar as pessoas ao longo do tempo. Quem fundou o catolicismo foi o imperador Constantino, que unificou o Império Romano em uma só religião. O mesmo converteu todos os templos pagãos de Roma em templos cristãos. Por meio do Concílio de Nicéia, promulgou e formulou toda a doutrina católica, como dias festivos, ordenanças, bem como os cargos eclesiásticos. Por isso o catolicismo é repleto de idolatria, paganismo e doutrinas mundanas, pois tudo foi herdado do paganismo romano, a exemplo a crença do inferno e purgatório, que for herdado da história mítica de Hades, e também do culto ao sol, bem como a guarda do domingo, tudo oriundo do culto romano ao deus Sol Mitra, assim como toda a doutrina católica. A Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, pois dela se derivaram todas as falsas doutrinas cristãs, espalhando sua falsa doutrina, idólatra e herética. Dela se originou o protestantismo, que por sua vez se ramificou em milhares de denominações religiosas, cada qual ensinando um Cristo diferente, falsas doutrinas, heresias e mentiras, assim como a mãe, prostituindo a palavra pura do Mestre. Instituiu homens como se fossem santos, com títulos de pai, mestre, sucessor de Pedro, do Messias, dentre outros. O catolicismo ainda alterou o tempo, com a criação do calendário gregoriano, o qual retirou vários dias da contagem do tempo. A mulher estava adornada de ouro e pedras preciosas. Tanto o ouro como as pedras preciosas é presença marcante no catolicismo, presente desde em utensílios, castiçais, vestimentas, estátuas, relicários, artes e reservas de ouro contidas no Banco do Vaticano. A instituição mais rica do mundo, acumulando uma fortuna incalculável, tudo em decorrência de dízimos, ofertas e vendas de indulgências ao longo da história, como pedaços de cruz ou chaves para o céu. A grande cidade, que se revestia de linho, púrpura e escarlate, toda ornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. A mulher tinha um cálice em sua mão, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. O cálice de ouro é o principal objeto de culto no catolicismo, presente em todas as missas e rituais. As abominações e imundícies são as várias heresias e blasfêmias cometidos pelo catolicismo, como a adulteração das escrituras, idolatria, culto a mortos, culto a demônios, astros, ensinos heréticos como purgatório, almas, inferno, rituais, ladainhas, homens se intitulando como santos, pai e mestres. A mesma instituição que é alvo de escândalos de pedofilia, desvio de dinheiro, corrupção, por isso é descrita como morada de demônios e de toda imundície. Veja que a mulher está vestida de púrpura e escarlate. No catolicismo os bispos usam vestes cor púrpura, enquanto os cardeais utilizam a cor escarlate. A mulher estava embriagada com o sangue dos santos, e do sangue das testemunhas do Messias. Representa o sangue dos que foram perseguidos e mortos pelo catolicismo, pois como fora criada pelo Império Romano a mesmo traz consigo o sangue derramado dos irmãos martirizados durante a perseguição romana, e também daqueles que se levantaram pela verdade do Messias, contra sua falsa doutrina de mentira e opressão ao longo da história, principalmente durante a Inquisição,
onde a doutrina católica deveria ser tida como verdade absoluta. Quem questionasse ou não a obedecia era sumariamente morto. A Babilônia, a qual embriagou toda a terra, por meio de sua falsa doutrina, deixando as pessoas totalmente entorpecidas e cegas, idolatrando todos os tipos de homens, demônios, falsos cristos, imagens, objetos, etc. A mulher ainda estava sentada sobre uma besta, cheia de nomes de blasfêmias. Representa o caído Azazel, o qual foi o criador do catolicismo, por meio de seu servo Constantino. Azazel é uma besta pois assume várias formas de títulos. Os nomes de blasfêmia são os nomes os quais atribuiu ao Pai, Messias e discípulos, escondendo seus verdadeiros nomes e em seu lugar colocou nomes blasfemos como Jesus e Deus. A mulher estava sentada sobre muitas águas. Águas no contexto bíblico representa povos, multidão, é todo o povo católico de todas as nações do mundo. O catolicismo é a religião cristã com mais adeptos pelo mundo. E disse-me, e as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. A mulher fornicava com os reis da terra. A Igreja Católica está intimamente ligada com a política e assuntos econômicos do mundo, está presente em todos os países e localidades, influenciando líderes e governantes. Repare como presidentes, líderes, empresários e homens influentes sempre vão ao Vaticano para se encontrarem com o Papa e fazerem reuniões. E a mulher que viste a grande cidade, cidade do Vaticano, que reina sobre os reis da terra. A mulher diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Pois a Igreja Católica sempre reinou como rainha sobre a terra, nunca foi destruída ou abalada, até o grande juízo. E ouvi outra voz do céu, que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e o Pai se lembrou das iniquidades dela.